Nós estamos falando do Não é Não aqui no Brasil, né, deste projeto que passou pela Câmara dos Deputados. É um protocolo Não é Não, né? Protocolo Não é Não, exatamente. Esse é o nome oficial, né? Que passou como projeto de lei na Câmara dos Deputados e agora vai para o Senado. Agora, nos estendendo um pouquinho para ações parlamentares, né? Está difícil de alguns parlamentares pagarem as multas né, que tomaram das autoridades sanitárias do estado de São Paulo, porque participaram de uma série de eventos públicos sem usar máscara, quando a máscara era obrigatória. Sim. E quando o cidadão comum tinha que pagar multa, parlamentares estão acumulando multas sem pagar e recorrendo à justiça para tentar não pagar. Pois é. Então é o caso... não é de um parlamentar, mas de um ex-presidente da República, né? Sim. Jair Bolsonaro, que tem quase R$1 milhão em multas. E teve vaquinha, né? Para ajudá-lo a pagar essas multas. Isso, a vaquinha deu bastante, deu 17 milhões de reais. Rendeu, hein? Rendeu, né? Rendeu essa vaquinha. Agora, ele 1 milhão pagar de multa, 17 milhões e não pagou. E não pagou, né? Ele está discutindo isso, que ele não quer pagar. Então, ele tem hoje 5 processos por infrações sanitárias. Em junho deste ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo bloqueou R$164 mil em 2 dessas ações, que são de 2021. Existem outras 3 ações deste ano, que pedem que ele pague R$370 mil numa, 55 mil noutra, 77 mil. Há também o processo de 24 de abril, R$57 mil. E do dia 23 de maio, R$376 mil. Total, 936 mil. Sabe, né, Natália? Você lembra que a multa por você não usar máscara lá naquele tempo era de R$512. Tá. 512. Ocorre que se você não paga a multa, você entra na dívida de R$552,71. Tá. Só que se você não paga a multa, você entra na dívida ativa Sim. do Estado. E aí corre juros, correção monetária e a multa cresce. Sim. Né? Então, como as pessoas não pagaram multas, né? No caso do presidente, ele não pagou a multa ainda, o valor total está em 936 mil. Agora, eu acho inacreditável, né, que algumas autoridades ou parlamentares se achem acima do bem e do mal, né? Eu nem discuto que o cara quis, eu não vou usar máscara. Tá bom, né? Mas né, era um presidente. Eu lamento da República, profundamente que o momento, presidente da gravíssimo. República não seguisse um protocolo Sim. de respeito ao outro. Sim. Agora, também, se achar que não precisa pagar multa... A leitura que eu faço é que, assim, não pagar é uma sequência coerente dentro das incoerências todas, né? No sentido de alimentar a polêmica, de alimentar essa discussão, esse questionamento das coisas, né, Tramontina? É método, né? Método. É É método muito de coerente, alimentar, gente, contém ironia, tá? Mas muito coerente dentro da maneira como a gente viu esse governo lidar com a pandemia no momento mais crítico em que as pessoas estavam morrendo, as declarações, as decisões, toda a forma como eles conduziram, né? Então, e do meu ponto de vista, né, um método, como você chamou, de seguir com uma coisa que não foi ele que criou, mas que ele alimentou e surfou, que é essa divisão, né, de opiniões e essa polarização do país e esse uso de uma questão de saúde, da máscara como uma medida inquestionável, né? Claro. Inofensiva, né? Por que não usar? Claro. Você pode não acreditar, mas, poxa, usa, né? Para se proteger os outros, mesmo que você não acredite, enfim. Mas esse uso ideológico, político, né, Tramontina? Nas questões de saúde, não existe eu tenho a minha independência, meu direito, eu tenho o direito de não fazer tal coisa. Não, nas questões de saúde pública, nas questões sanitárias... Que nem vacina. Que nem vacinar os filhos. Você tem que fazer, porque se você ficar doente, você contamina, você prejudica o outro. É coletivo, né? É coletivo. É por exatamente. isso que, neste caso, você não tem essa história do direito. Aliás, o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, Sim. e também um outro que está muito próximo a ele, que é o deputado Hélio Lopes, também foram multados. Eles têm 160 mil de multas penduradas aí, que também não pagaram. Recorreram,
tiveram os nomes inscritos na dívida ativa do governo do Estado de São Paulo e agora a Secretaria da Fazenda vai se manifestar em relação ao recurso que eles apresentaram. E não se manifestam, né? Vamos pagar, não vamos pagar? Nós temos a imagem dos dois, do Eduardo Bolsonaro e do deputado? Não? Acho que temos, não temos? Não. Eles não pagaram. No caso do Eduardo Bolsonaro, ele não usou máscara numa manifestação pública em Eldorado e Iporanga, aqui no estado de São Paulo. O Hélio Lopes também foi em manifestações em São Paulo e em Miracatu, duas vezes em Miracatu, no Vale do Ribeira. Né? Agora, o atual governador também foi multado. E ele pagou. Pagou. Ele pagou. Ele foi multado porque participou de uma motociata em junho de 21 e pagou seus 552,71. Né? Não quis, né, alimentar essa conversa, essa polêmica. 3 ex-ministros do presidente Bolsonaro também pagaram. O ex-ministro das Comunicações, Fábio Faria, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, esse de triste memória, né? Ministro de Ciência e Tecnologia que não usa máscara, é um absurdo, eu acho que depõe contra o currículo dele. Pois é. E a Tereza Cristina da Agricultura, também estiveram em Sorocaba em junho de 21. Ali, aqui nós temos Eduardo Bolsonaro e o deputado Hélio Lopes, né? Que estão devendo... Também estão devendo. 160 mil. Então, no caso dos 3 ex-ministros, eles pagaram. Cada um pagou 552,71. Resolveram suas pendências com a saúde pública de São Paulo. Apesar de terem virar agido... essa página. Quiseram virar a página, né? Isso. Agora, é inacreditável. Toda vez que isso acontece, eu falo, mas de novo, né? Uma autoridade tentando passar por cima da lei... A gente paga a multa, a gente paga IPTU, a gente paga as coisas. De vez em quando a gente vê uma pessoa que devia dar exemplo. Paguei um monte de multa aí esses dias, de trânsito, não usar máscara. Mas é isso, né? Tem que. Eu até hoje recorri uma vez de multa, 2 vezes de multa de trânsito, porque uma não era meu carro, foi multado numa determinada cidade, determinado dia. Você tinha como provar que não era você. E numa outra vez, porque também não era eu. Certo? O resto, todas elas eu paguei, ué. Errei, né? Tá lá meu carro, fiz isso, fiz aquilo. Então tá bom. Se eu não poderia usar o carro porque tinha rodízio em São Paulo, exatamente. Pago a multa, é verdade, era meu carro mesmo. Fazer o quê, né? Dói, mas... Dói,